Então agora nós vamos falar sobre as sevianas de um triângulo. As sevianas são as linhas que seccionam. Sevianar significa seccionar. Então sevianas são as linhas que cortam um triângulo. Perfeito? Então eu coloquei aqui o primeiro um triângulo ABC e a primeira seviana vai se chamar medianas. O que são as medianas de um triângulo? Olha só, elas unem cada vértice ao ponto médio do lado oposto. Então aqui nós temos um triângulo. O que eu vou fazer? Vou pegar o ponto médio do lado AB, por exemplo. Então tá aqui, ó, ponto médio do lado AB, tá? E aí eu vou ligar ao vértice do lado oposto. Cada vértice ao ponto médio do lado oposto. E aí nós temos uma mediana. Vamos traçar as três medianas, ó. Procura o ponto médio e liga lá. Aqui, ó. Procura o ponto médio e vai até lá. Depois, procura o ponto médio e vai até o vértice oposto. Perfeito? Maravilha. Então eu vou ter essa situação aqui, ó. São as três medianas de um triângulo. Tá bom? As três medianas de um triângulo. Perfeito? Maravilha. Muito bem, vamos à próxima. As próximas são as bissetrizes. O que é mesmo uma bissetriz? Divide o ângulo ao meio. Não pode esquecer. Tá? Todos os pontos da bissetriz têm a mesma distância dos lados do ângulo. Então vamos traçar a bissetriz, ó. Vamos pegar o ponto C, o ângulo C e, ó, traçar uma bissetriz. Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Ó, a bissetriz. E não pode esquecer que divide o ângulo ao meio. Então se eu chamar uma parte de X, a outra de X também. Vamos traçar a segunda bissetriz? Olha lá. Vai pegar esse ângulo A aqui e traçou a bissetriz. Vai pegar o ângulo B aqui e traçou a bissetriz. Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Perfeito? Se divide o ângulo ao meio, então aqui eu chamei de X, aqui eu chamei de X, aqui eu chamei de Y, de Z e de Z. Certo? Agora vamos à próxima. As próximas sevianas são as mediatrizes. O que a mediatriz faz? É o seguinte, a mediatriz ela é perpendicular ao lado pelo ponto médio. Então é assim, ó. Você vai procurar o ponto médio, vai traçar uma reta, tá? Uma reta aqui é o ponto médio. Você vai fazer assim, ó. Sempre perpendicular. Então eu vou ter a seguinte situação aqui, ó. Ó. Perfeito. Perpendicular pelo ponto médio. Tranquilinho? Muito bem. Vamos traçar as outras? Aqui estão elas, ó. Então eu sempre vou procurar um ponto médio e vou traçar perpendicular. Então olha só. Ponto médio, perpendicular. Do CB eu pego o ponto médio e perpendicular. CA, pego o ponto médio e perpendicular. Perfeito? E a última seviana é a altura. Que são as alturas de um triângulo? As alturas elas são sempre perpendiculares ao lado ou prolongamento deste pelo vértice oposto. Então é assim, ó. Você quer traçar a altura relativa ao lado AB, você vai pegar o vértice oposto, então, a altura relativa ao AB. Vai pegar o vértice oposto e vai fazer um segmento perpendicular. Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Tá bom? Peguei o vértice oposto ao AB, tracei um segmento perpendicular. A mesma coisa vale para os outros. Pegar o vértice oposto ao AC e vou traçar uma perpendicular. Pegar o vértice oposto ao CB e traçar uma perpendicular. Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Tá? Aí são as três alturas. Perfeito? Valeu! Bem, pessoal, e agora nós vamos falar sobre os pontos notáveis
de um triângulo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer o seguinte. Vamos traçar as medianas de um triângulo, lembrando que cada mediana une cada vértice ao ponto médio do lado oposto. Perfeito? Então vamos ver como é que a coisa funciona em um triângulo acutângulo. Olha só. Peguei o ponto médio, tracei, peguei o ponto médio, tracei, peguei o ponto médio, tracei. Então essas aqui são as medianas, tá? De um triângulo acutângulo. Vamos ver como é que a coisa funciona quando o triângulo for um triângulo obtusângulo. Vamos comigo? Olha só, um triângulo obtusângulo, né? Peguei o ponto médio do lado AB, liguei ao vértice oposto, né? Peguei o ponto médio, vértice oposto, peguei o ponto médio, o vértice oposto, mediana. Muito bem. Triângulo obtusângulo, né? Vamos ver como é que a coisa funciona no triângulo retângulo. Vamos comigo aqui, ó. Olha o triângulo retângulo, ó. Ponto médio, liguei ao vértice oposto. Ponto médio, liguei ao vértice oposto. Ponto médio, liguei ao vértice oposto. Perfeito? Então assim, ó. Esse ponto onde as medianas se encontram, esse ponto tem um nome especial. Ele vai se chamar baricentro. Então guarda, hein? Baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Tranquilinho? Perfeito. Bem, vamos lembrar agora das bissetrizes. Então, o que a bissetriz faz mesmo, gente? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Perfeito? Então, vamos ver como é que funciona? Olha lá. Vamos pegar primeiro um triângulo acutângulo. Olha lá, um triângulo acutângulo. Eu tracei a bissetriz do ângulo C, a bissetriz do ângulo A e a bissetriz do ângulo B. Perfeito? Maravilha. Vamos ver como é que a coisa funciona no triângulo obtusângulo. Olha lá, triângulo obtusângulo. A bissetriz do ângulo A, a bissetriz do ângulo B, a bissetriz do ângulo C. Show! E como é que a coisa vai funcionar num triângulo retângulo? Vamos comigo? Olha lá. A bissetriz do A, a bissetriz do B e a bissetriz do C. Sempre dividindo o ângulo ao meio. Perfeito? Então eu vou dizer para vocês, o ponto de encontro das bissetrizes se chama incentro. Então não esquece, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Agora vamos lembrar como é que funciona. Vamos traçar as mediatrizes agora. Vamos ver o que acontece. Vamos lá comigo, ó. Vou traçar as mediatrizes. Lembra? Mediatriz, ela é perpendicular pelo ponto médio, né? Perpendicular pelo ponto médio. Perfeito. Essas são as características das mediatrizes, né? Perpendiculares ao lado pelo ponto médio. Então vamos lá. Como é que a coisa funciona num triângulo acutângulo? Vamos comigo? Triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo, né? Eu tenho essa situação aqui, ó. Olha lá. Ponto médio, tracei a mediatriz. Ponto médio, perpendicular. Ponto médio, perpendicular. Perfeito. Triângulo acutângulo. Vamos ver como é que a coisa funciona num triângulo obtusângulo. Olha lá, um triângulo obtusângulo, ó. O que eu fiz? O ângulo obtuso está nessa posição aqui, né? Então eu peguei aqui, ó, ponto médio, perpendicular. Ponto médio, perpendicular. Ponto médio, perpendicular. E para terminar, vamos ver como é que a coisa funciona num triângulo retângulo. Olha só o triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte situação, ó. Eu tenho ponto médio, perpendicular. Ponto médio, perpendicular. Ponto médio do BC, perpendicular. Então isso daí nós temos as mediatrizes. E o ponto de encontro das mediatrizes? O ponto de encontro das mediatrizes
ele se chama circuncentro, tá bom? Então não esquece, circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. E vamos agora à última seviana. Vamos traçar as alturas, né? Lembra o que é altura mesmo? Como é que é o comportamento da altura? A altura, ela é perpendicular à base ou ao prolongamento da base, certo? Então vamos primeiro a um triângulo acutângulo. Tá aqui, ó, um triângulo acutângulo, né? Então eu tenho aqui o vértice B, fiz uma altura perpendicular à base AC. Tem o vértice C, está sendo uma perpendicular à base AB, né? E o vértice A está sendo uma perpendicular à base BC, né? Vamos ver o que acontece com um triângulo obtusângulo. Vamos comigo? Olha só, triângulo obtusângulo, ó. Não esquecer que esse daqui é o triângulo acutângulo, né? O primeiro foi o triângulo acutângulo. Muito bem, agora o triângulo obtusângulo, ó. O que eu vou fazer? Essa altura, olha só. Como é que é a altura relativa ao BC? Pega o vértice A, perpendicular. Como é que é a altura relativa ao AB? Peraí, não dá para traçar uma perpendicular do C para cá. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que prolongar o AB e a altura vai estar aqui, ó, do lado de fora do triângulo. Perfeito? E o perpendicular ao lado AC? Não dá para traçar uma perpendicular de B para o AC. Então eu prolongo AC e a perpendicular vai estar aqui do lado de fora. Tá bom? E quando eu tiver, pessoal, um triângulo retângulo, como é que funciona com um triângulo retângulo? Vamos comigo? Olha lá. É a mesma situação, ó. Né? Se a base for o AB, a altura é esse aqui. Se a base for o AC, a altura é o AB. Se a base for a hipotenusa, a altura está aqui. Perfeito? E sabe como é que chama o ponto de encontro das alturas? Ele se chama ortocentro. Então não esquece, ortocentro, ponto de encontro das alturas. Muito bem.